Tá gravando. Pronto, tá gravando. Vou colocar aqui a aula. Todos estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Sim. Bacana. Deixa eu só me arrumar. Então, eu vou começar orando para a gente, começar essa aula de hoje. Senhor Deus e eterno Pai, gostaria de colocar aqui, Senhor Deus, essa aula em tuas mãos. Senhor Deus, eu gostaria de chamar, Senhor Deus, para que o Senhor se faça presente em nosso meio. Teu Espírito Santo tem total liberdade para agir em nossos corações durante essa aula, Senhor Deus, que, Senhor Deus, nós saímos aqui transformados, Senhor Deus, saímos aqui diferente da maneira que chegamos, Pai, que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar, porque o Senhor tem ministrar em nossas vidas, ó Pai. É por isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, bora lá. Hoje a nossa aula vai ser Tá na mão de Deus. É isso aí. But first, primeiro vamos começar. Desliguem os microfones para que todos possam ouvir, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário durante a aula, eu vou perguntar alguma coisa para vocês, podem falar, pode perguntar, não tem nenhum problema. É só para enquanto eu estiver falando, todo mundo deixa o microfone desligado para não ter ruído, tá bom? Então a gente vai conversar no final também, então quero que vocês falem, quero que vocês coloquem a opinião de vocês e sejam com o coração aberto para que Deus possa ministrar em sua vida. Eu creio que Deus tem algo para cada um de nós, que Deus quer falar com cada um de nós aqui hoje, tá bom? Então, para a gente começar, para vocês, o que é prioridade? Fala aí, agora é a hora que vocês falam. O que vocês acham que é prioridade? É aquilo que a gente tem como objetivo e coloca na frente de outras coisas nas nossas vidas? Boa. O que mais? Que vem primeiro. Que vem primeiro. Qualquer coisa, né? Escolha. A Bia, o César, a Duda, Marcos, aí. Pode falar que é aquilo que norteia as nossas ações durante a vida também, né? Digamos assim. Também. Boa. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então tá, vou continuar. Não sei se vocês sabem, mas no Instagram da UAN, eu vou deixar aqui depois para vocês. No Instagram da UAN, eu e as meninas, a gente está com um projeto que chama Pauta para Oração. E a semana passada, né, a gente falou sobre prioridade. E em cada post que a gente faz, alguém escreve a legenda pra gente. E semana passada foi o Thiago que escreveu a legenda. Eu até chamei ele aqui para poder participar na minha aula, mas ele não poderia estar presente. Então, eu peguei o texto dele. Só para vocês entenderem, o Pauta para Oração é um projeto que a gente faz para orar por alguns motivos específicos, né? A gente dá um direcionamento de como orar por certas coisas. Então, dessa prioridade, né, desse assunto que a gente fez, que foi prioridade, o Thiago colocou da seguinte forma. Peguei alguns trechos do texto dele. Condição do que é o primeiro é, para mim, uma ótima definição para a palavra prioridade. Quando não temos prioridades, estamos sujeitos a cometer grandes erros, injustiças, perder grandes oportunidades e outros. Aí depois, prioridade é colocar o que é primeiro em primeiro. Em algum momento da vida, você aprendeu que a ordem dos fatores não altera o resultado. Quando estamos falando de prioridade, a ordem dos fatores altera o resultado. Então, nesse caso aqui, falando de prioridade, se a gente alterar a ordem das coisas, vai alterar o resultado final da fórmula, né, da equação. Então, a gente precisa, sim, organizar e ter prioridade na nossa vida. A gente precisa ter um foco. E é a mesma coisa. Tem coisas na nossa vida que a gente precisa colocar em primeiro lugar, porque lá é o lugar dele. No alfabeto da nossa vida, a gente não pode colocar o A no lugar do Z, ou o M no lugar do B, ou o Z no lugar do A. Não tem como, isso não vai dar certo, isso vai alterar o resultado final. Então, a gente precisa entender que
existe algo que vem em primeiro, em segundo e em terceiro, e a gente precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, para que a gente não cometa grandes erros, que a gente não perca oportunidades e que a gente também não cometa injustiça. Pois bem. Ô, Mari, só esconde esse negocinho aí do sharing aí, ó. Clique em hide aí nesse. Perfeito. Aí. Perfeito. Obrigada, Kleber. Obrigada. Tô aqui, eu achei que ia para vocês, mas muito obrigada. Então, continuando, às vezes a gente quer colocar, então, a letra Z no começo do alfabeto, né? Então, a gente quer colocar em primeiro lugar o que não é nossa prioridade. Vou colocar aqui, vamos começar aqui. Eu coloquei algumas coisas, tá? Mas aí vocês podem acrescentando o que mais pode ser algo que a gente coloca em primeiro lugar e não é em primeiro lugar, tá? Então, vamos lá. Colocar a nossa série em dia, ou as nossas redes sociais. Quem aí já não, às vezes está na cela, louco para poder acabar a série e poder terminar de ver a série. Ou quando a gente tinha o culto presencial, sai correndo o culto para poder comer. Coloca a prioridade em outra coisa. Nossas preocupações. As preocupações pode ser uma lista abaixo que eu vou colocar, ou pode ser alguma coisa que você esteja enfrentando. Vou explicar isso mais para frente. Nossos medos, querendo ou não, a gente às vezes vive em função do medo. Tenho falado isso com a minha célula, tenho encorajado eles a não viver em função do medo. Falo isso porque eu também passo muito por essa questão de medo, né? Eu tenho muito medo de algumas coisas, então, só que às vezes a gente acaba colocando essas coisas, nossos medos, aquela prova da escola que tá difícil, né? Aquele coleguinha chato que enche o nosso saco na escola, ou aquela professora que não sabe explicar e agora vem a aula online e a gente não consegue prestar atenção, tá um saco. Às vezes isso acaba sendo a nossa prioridade, a gente fica focando só nisso, né? A gente vive em função de reclamar do que está acontecendo de ruim. Uma situação no trabalho, às vezes, talvez não seja tão legal a situação, porque essa pandemia trouxe uma quebra na economia, e aí talvez eu possa ser demitido, eu fico com medo, então eu quero dar o meu melhor para o meu chefe não me demitir, ou o meu chefe me persegue, eu não estou batendo meta, ou eu não consigo resolver algumas coisas que estão acontecendo, tem um colega que não quer trabalhar direito, a gente tem um problema financeiro, que ainda não, nessa pandemia chegou, todo mundo passou por algum problema financeiro, né, então também tem a nossa vida sentimental, vou casar, não vou, namoro, não namoro, ele gosta de mim, ela gosta de mim, não gosta, e aí, né, o que a gente faz? E tem o desemprego, né, que muita gente também perdeu o emprego, a gente conhece algum amigo próximo, algum parente que perdeu o emprego nessa pandemia, e isso, querendo ou não, gera uma preocupação, gera um medo, gera uma angústia, uma aflição, e é normal. Querendo ou não, quando nós falamos dessas coisas, é normal que a gente vá colocar isso como prioridade, porque a gente quer resolver essa situação. A gente precisa ter dinheiro para comprar as coisas em casa. A gente quer que tudo ocorra bem no nosso trabalho. A gente quer que a prova seja fácil. A gente não quer ter medo de fazer as coisas. Então a gente quer resolver isso. A nossa cabeça fica matutando como resolver essas questões. Então é normal do ser humano que a gente coloque isso em primeiro lugar, porque isso é o que na nossa cabeça a gente precisa resolver rápido. A gente precisa tirar da linha de frente, né? E então a gente fica preso a esses problemas, a gente vai tentar resolver com as nossas próprias forças e esquecemos de buscar o que é mais importante. A gente foca tanto nisso, a gente acaba fazendo disso o pódio, né? Coloca em primeiro lugar do pódio da nossa vida. A gente acaba idolatrando o problema, a gente acaba focando tanto nessa questão que a gente precisa resolver, porque tá chato, eu não quero isso na minha vida. E eu fico só o dia inteiro pensando o que eu vou fazer. Só que a gente esquece de buscar o que é mais importante. Nós, como cristãos, nós temos que entender que o reino de Deus vem em primeiro lugar. O reino de Deus é a letra A do nosso alfabeto da vida. O reino de Deus, ele está em primeiro lugar no pódio da nossa vida. E o lugar dele não muda, porque ali é o lugar dele, porque a gente tem que colocar o que é primeiro em primeiro, segundo em segundo e terceiro em terceiro. Pingo nos is. Então, o reino de Deus na nossa vida, se a gente entende que nós somos cristãos, filhos de Deus, filho do Deus vivo, a gente entende que o reino dele vem em primeiro lugar. Então, a gente tem que buscar o reino de Deus, que é o mais importante. E em Mateus 6:33, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então,
se não fosse importante, a Bíblia não colocaria esse versículo para a gente ler, para a gente meditar, para a gente ter como decorado, né? Para a gente focar, para a gente meditar dia e noite o tempo todo nesse versículo, porque nós somos falhos. Então, eu falo isso por mim. Eu tenho passado por certas situações que eu tenho esquecido de buscar o reino de Deus. Eu não tenho tido tanto compromisso com o reino de Deus como eu deveria ter, né? É claro que numa situação a gente tem que tentar, a gente tem que fazer a nossa parte para que essa situação se resolva. Mas a gente não pode querer fazer tudo para resolver, porque tem coisas que a gente não está fora do nosso alcance, né? Jesus, ele também nos orientou para a gente não se preocupar com as nossas próprias vidas. A gente olha assim, às vezes eu falo assim, como assim eu vou me preocupar com a minha própria vida? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me alimentar, tenho que ter roupa, tenho que ter... Como que eu não vou me preocupar com a minha própria vida? Né? Quando a gente lê, a gente fica assim, não, mas Deus, amanhã eu não sei se eu vou ter comida no meu armário. Então, assim, Deus fala pra gente não se preocupar com isso. E em Mateus 6:25, Jesus fala assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Aqui a gente entende que nós cremos em um Deus que veste os lírios do campo, dá comida aos passarinhos. Se Deus pensa neles, por que Deus não vai cuidar de nós? E tudo isso, porque a gente não prioriza o que deve ser a nossa prioridade. E muito pelo contrário, a gente coloca em primeiro o que é o último. Então, só que isso acaba gerando um cansaço, um desgaste físico e emocional, ficamos ansiosos, e aí vem a tal da ansiedade. Só um breve relato aqui. Peraí. A ansiedade é uma preocupação excessiva acerca de algo incerto ou do futuro que traz distúrbio à mente e gera uma inquietação, capaz de prejudicar a saúde mental e física. Esse aqui é só um breve relato, só uma abreviação do que é a ansiedade. A gente acaba ficando ansioso porque a gente não vê solução, né? Porque a gente não consegue resolver. A gente não tem o poder de Deus para resolver certas coisas que cabem a Deus resolver, né? Então, É assim, sofrer por antecipação, né, Mari? a gente sofre por antecipação, exatamente, Kleber. Então, por isso que muitas vezes a ansiedade vem, né? Porque tudo bem, é normal, eu já senti esses sintomas de ansiedade, não é legal, né? A gente sabe que acontece isso. A gente tem a questão do lado espiritual, que a gente precisa descansar, confiar em Deus, e tem a questão também que a gente tem que vigiar, a gente não pode deixar a ansiedade ela tomar conta, a gente não pode deixar o medo tomar conta, a gente não pode dar espaço para essas coisas, porque a ansiedade, se ela não cuidada, se ela não observada, se a gente não começar desde o princípio, ficar de olho, ela pode se tornar algo mais agressivo, né? Então, se alguém aqui conhece alguém, se você mesmo esteja passando por algo de ansiedade, não deixe de procurar uma ajuda, conversar com alguém, conversar com seus pais, porque a ansiedade ela precisa ser observada, né? E também tem um lado espiritual. Comece a orar, buscar mais o Senhor, buscar o reino de Deus, para que Deus vá à frente e cuide da sua vida, tá? É só um parênteses, a gente não vai focar na ansiedade, seria uma aula muito maior. E tudo isso é uma questão de confiança, né? Porque a gente precisa confiar em quem nós servimos. Então, nossas prioridades estão vinculadas a quem servimos. As riquezas nada mais são do que expressão de nosso próprio poder. Jesus servia a Deus, logo sua prioridade era o reino de Deus. Nossa prioridade também deve ser o reino de Deus. Aqui ele fala do dinheiro, né? Porque geralmente a gente pensa assim, quem tem poder é porque tem dinheiro, né? A gente nunca vai associar uma pessoa que tem poder a uma pessoa, sei lá, que não tem uma condição financeira boa. Então, quando a gente tem dinheiro, a gente se sente, pronto, tô satisfeito. Com o meu dinheiro eu posso comprar tudo, né? Só que engana-se quem pensa dessa forma, né? E às vezes, né, a gente sabe que na Bíblia, podemos não necessariamente servir ao dinheiro, mas tudo aquilo que a nossa carne quer fazer por nossa própria força. Então, por exemplo, se eu tenho a prova que tá difícil, então eu vou colar.
se tem o meu chefe que não me deixa em paz, meu trabalho não dá valor para mim, eu vou pedir demissão. Então, assim, às vezes a gente acaba fazendo tudo aquilo que é por nossa própria força. Que em vez de orarmos, a gente decide o que fazer o quê? A gente decide fazer por nós mesmos. E a gente, às vezes, acaba errando, como diz lá na frente. Se a gente não tem prioridade, a gente acaba cometendo erros. Então, se você não confia no Senhor, se você não coloca o reino de Deus como sua prioridade, você acaba cometendo erros. Por quê? Porque Deus, ele não está no centro, você não está vivendo no centro da vontade de Deus. Então, você não está com o coração aberto para ouvir os direcionamentos de Deus, né? Aquilo que vem do alto. Você não busca a sabedoria do alto, você busca a sabedoria do mundo. Então, por isso que nós temos que realmente ter um foco, saber qual que é o nosso foco e a prioridade quem é. Então, é colocar o reino de Deus como prioridade. A gente vai falar de uma história, a gente já está dirigindo por fim, eu não vou me estender muito na aula de hoje. A gente tem uma história aqui muito bacana, que é Marta e Maria, todo mundo já conhece. Eu vou ler esse capítulo, tá? Peraí. Até aqui tudo bem, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Na verdade, eu acho que o que a gente peca muito nesse sentido é que eu acho que, assim, a gente, na teoria, a gente sabe bem como funciona, só que é muito difícil colocar na prática. Exato. Esse negócio de, por exemplo, a gente sabe que, pra gente acreditar em Deus, a gente sabe que Deus tem o melhor pra gente. Só que como a gente muitas vezes não entende esse melhor, porque a gente é muito imediatista, a gente não olha lá na frente como Deus faz, a gente acaba, que nem você falou aí, fazendo coisas por nossas forças, e isso Exato. não necessariamente é o que Deus quer para nossas vidas. Então acho que Uhum. esse é o maior problema, entendeu? Lógico, Deus não quer que a gente fique parado esperando e fazer tudo, a gente tem que fazer, né, buscar Nossa, atrás das coisas também, por exemplo, fazer curso, sei lá, ler a Bíblia, e fazendo sim, amizade exato. e tal. Isso faz parte do que a gente tem que fazer, entendeu? Mas tem a parte que cabe a Deus, isso a gente tem que confiar nele. Exato. Perfeito, perfeito. Mas alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma opinião? Oi, só um comentário. Quando a gente começa a ter disciplina espiritual, então você tem o seu devocional, você tem aquela prática diária, e quando você coloca isso como uma prioridade, então quando você acorda, antes de você levantar da cama, você já está entregando seu dia para Deus. Eu vi uma Amém. estatística que durante um dia a gente toma mais de 35 mil decisões. Eu até Sim, parei para ver, porque eu achei, acho que é demais. 35 mil decisões. Gente, já vi. mas é isso mesmo. Até quando a gente não decide, a gente está escolhendo não decidir. A gente está decidindo. Exato. Sim, Então, quando a gente acorda e antes de você sair da sua cama, você entrega o seu dia para Deus e você fala: Deus, de mim eu não tenho nada. A gente acha que às vezes a gente sabe alguma coisa, mas a gente não sabe. Então, se a gente depende de Deus e pede para Deus nos ajudar a tomar essas decisões, e as decisões têm a ver com as prioridades, né? Porque sempre uma decisão é em função de alguma coisa, então acho que a gente Sim, começa a entrar nesse caminho do que Deus quer, né? e aí vem aquela De exato. forma frase, né, Mari? prática. Só sei que nada sei, né? Cabe muito bem nesse contexto. Exato. Exato. E é muito importante realmente o que a Dani falou sobre a gente ter uma disciplina espiritual, né? De manhã, qual que é a sua prioridade? É você fazer seu devocional ou você mexer na sua rede social? Então, quando a gente tem uma disciplina, a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente sabe que cada coisa tem a sua hora. É muito importante o que a Dani disse. E continuando, a gente vai ler essa história que muitos conhecem. Eu vou ler aqui. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha ajudar-me. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Gente, a gente já conhece a história, e a gente sabe que
Marta se preocupava, Maria estava com a melhor parte. Qual que era a melhor parte? Aos pés de Jesus. Quando muitas vezes a gente, pastores, já fizeram essa pregação, a gente vai na internet, a gente escuta essa pregação, né, de Marta e Maria, então a gente acaba pensando, será que eu sou Marta ou será que eu sou Maria? A gente tem que começar realmente a confiar, descansar e manter o foco no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Se a gente toma as coisas por nossa própria força, a gente mostra que não confia nele. A gente fala assim, Senhor, você não sabe o que é melhor para mim, então deixa que eu faço. E aí a gente acaba tomando decisões erradas. Mas quando a gente descansa no Senhor e começa a viver a vida, pensando que o Senhor está à frente de todas as nossas decisões, a gente começa a ver o agir dele. Porque a gente entendeu que ele sim, ele é o Criador dos céus e da terra. E é ele sim que sabe o que é melhor. Então, a gente vive uma vida com confiança e descansar. Não é descansar no sentido de que não temos problemas para resolver, ou aquela paz que aquela paz que muitos acreditam que paz é ausência de problema, ausência de guerra. Não, é descansar em meio ao caos. É confiar no Senhor em meio ao caos. Amanhã você pode não ter comida na sua casa, mas você vai ler a palavra e vai se alimentar da palavra. Eu creio que Deus vai agir e vai levantar alguém para poder te dar um prato de comida. Estou dando um exemplo, não que isso seja se for a situação de alguém também, a gente coloca aqui para todo mundo ver, entender que a vontade de Deus para nós é que nós nos fazemos, que Deus nos faça bem. Né? Em Jeremias 29:11, ele fala que os planos dele são muito maiores que o nosso, e a gente não conhece os caminhos que o Senhor tem para a nossa vida. Ele não tem plano de nos causar dano. Ele tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro bom e nos dar esperança. Então, por que a gente não vai confiar num Deus que morreu por nós na cruz e é um Deus que está olhando, que nos ama, que está cuidando de nós? Ele tem tudo sob controle, a gente não tem. A nossa prioridade não é se preocupar, a nossa prioridade é adorá-lo. Por isso que vem o reino de Deus primeiramente. Então, para de lavar louça, para de se preocupar com os afazeres da casa. Desliga o fogão e vai sentar aos pés de Jesus. Faça que nem Maria, fica com a melhor parte. A gente entende que chocolate é muito melhor que jiló. Então, a gente vai ficar com chocolate, a gente não vai ficar com jiló. Dessa mesma forma, a gente vai sair da cozinha e vai sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tem para a nossa vida. Ouve mais de Deus. E questiona pouco ele. Questiona pouco da vida. Escuta o que ele tem para falar aos nossos corações. Eu confesso que eu preciso... Eu tô no caminho entre a cozinha e os pés de Jesus. Estou caminhando em direção a ele. Preciso aprender mais, preciso descansar mais. Então, eu creio que nessa aula, eu espero que essa aula tenha feito você refletir sobre alguma questão que talvez você esteja vivendo na sua casa e que você não consiga descansar, você não vê solução, para você é algo impossível, você já tentou de tudo e você não consegue descansar. Mas eu espero que, a partir desse versículo, dessa palavra, que Jesus possa ministrar na sua vida hoje. E eu gostaria que a gente reforçasse que a Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. A presença do Senhor não vai ser tirada da sua vida. Descanse nos pés dele e aceite que o que ele tem para você é melhor. Aceite que ele estar no controle é muito melhor. Entenda isso. E a nossa aula acaba por aqui. Falei que ia ser rápido. E para uma conclusão, para estabelecer nossas prioridades, devemos seguir os conselhos de Jesus para afirmar o foco no que cabe a nós, ou seja, o reino de Deus. Da mesma forma que Jesus escolheu o reino de Deus, a gente também deve escolher. Se a gente fala que ele é nosso maior exemplo, então até nisso ele tem que ser o nosso exemplo. A prioridade de Jesus sempre foi pregar o evangelho, discipular os discípulos e amar a Deus, adorar a Deus e fazer a vontade do Pai. E que essa também possa ser a nossa prioridade, né? E a gente não vê Jesus preocupado para onde ele ia, se ia ter casa, se ia ter comida, entendeu? No barco Jesus estava dormindo porque Jesus sabia que o Pai estava com ele. Então a gente também tem que entender que Deus também está com a gente no barco. E a onda pode vir, mas
o nosso barco não vai afundar. A gente não vai ficar a gente não vai ficar uma vida inteira só se preocupando com as coisas da casa, que nem Marta. A gente vai largar ali o pano, a panela, tudo e vai aos pés de Jesus, porque ali a gente vai encontrar descanso e a paz que excede todo entendimento. É isso. Fique por dentro de tudo que a IEV oferece. Esses aqui são os canais da IEV. Esse aqui é o WhatsApp. Se você quiser conversar com algum pastor, se você quiser algum pedido de oração, você pode mandar aqui no WhatsApp da IEV. Embaixo é o site da IEV. Siga a gente nas redes sociais para os nossos cultos, tá? E é isso aí, galera. Obrigada por hoje. E agora Amém. Muito bom, Mari. Discutir aqui um pouquinho. Eu vou parar a gravação. Peraí.